Você já parou para pensar que, talvez, a vida que você construiu, com tanto suor e sacrifício, não seja realmente sua? Que você está vivendo um roteiro que alguém escreveu para você, muito antes de você ter voz para dizer não. Essa sensação de invisibilidade, de que você é apenas uma função, um provedor, um solucionador de problemas. Ela te persegue, não é? Como um eco distante de uma infância que nunca existiu de verdade, onde a brincadeira foi substituída pela responsabilidade e a leveza pela expectativa. Sabe, essa dor sem nome, esse vazio que você sente no peito, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Não é falta de algo lá fora, é a ausência de algo que nunca foi permitido crescer aqui dentro. É um despertar tardio, eu sei. E dói. Mas você não está sozinho nessa. Eu sou o William. Tenho 77 anos. E, se você me perguntasse há 20 anos, eu diria que tinha tudo. Uma carreira de sucesso, bens, a admiração de muitos. Mas por trás da fachada, havia uma escuridão, um buraco negro que engolia qualquer alegria genuína. Eu passei décadas tentando preencher esse vazio com conquistas, com a aprovação alheia, com o que eu achava que era ser um homem de verdade. Mas o que eu percebi, tarde demais para alguns, mas a tempo para mim, é que eu estava procurando no lugar errado. Eu não sou um especialista acadêmico, não estudei livros de autoajuda. Minha credencial é o tempo, a vivência crua de uma vida inteira de erros e acertos dolorosos. É a cicatriz de cada batalha perdida e a sabedoria que só se ganha olhando para trás e finalmente enxergando a verdade. E essa verdade, ela é pesada, mas libertadora. Nós, homens, somos mestres em mascarar. Em colocar uma capa de invencibilidade, de controle, de que está tudo bem. Mas por dentro, a gente sabe que não está. Essa necessidade de provar nosso valor, de estar sempre um passo à frente, de acumular conquistas como se elas fossem moedas de troca para nossa existência. É um padrão que se repete, não importa a idade, a conta bancária ou o status social. Nós todos fazemos isso. Você se vê nesse espelho, não vê? Essa vergonha silenciosa de não ser o homem que deveria ser, de sentir um cansaço que o sono não resolve, de carregar uma raiva contida por não saber como expressar sua própria dor. Essa sensação de que a vida está passando e você está apenas assistindo, sem realmente sentir. É um fardo pesado, eu sei. Meu pai, ele não era um homem cruel, no sentido óbvio. Ele era um homem ausente, mesmo quando estava presente. Lembro-me de uma vez, eu tinha uns 8 anos, e passei semanas montando um aeromodelo de balsa, peça por peça, com cola e lixa. Era meu projeto mais ambicioso. Quando finalmente o terminei, todo orgulhoso, corri para mostrá-lo. Ele estava lendo o jornal, na poltrona da sala. Eu o chamei, pai, olha. Ele ergueu os olhos por um segundo, olhou para o avião, depois para mim, e disse, sem tirar o jornal da frente, bom. Agora vai guardar para não quebrar. Não houve um elogio, um toque no ombro, nem mesmo um sorriso. Apenas a ordem. Naquele momento, eu entendi que meu valor não estava na alegria de criar, mas na utilidade do que eu fazia, ou na ausência de problemas que eu causava. Eu aprendi que o amor era um prêmio para o desempenho impecável, e não um direito. A frase, homem não chora, era um mantra silencioso em nossa casa, e qualquer demonstração de emoção era vista como fraqueza. Eu cresci acreditando que eu era apenas um projeto a ser aprimorado, nunca suficiente por si só. A dor dessa invisibilidade, de nunca ser visto de verdade, apenas avaliado, me moldou, me fez correr a vida inteira atrás de aprovação, de uma validação externa que nunca veio de onde eu mais precisava. O ano era 1995. Eu estava no topo da minha carreira. Acabara de fechar o maior negócio da minha vida, um contrato milionário que garantiria o futuro da minha empresa por anos. Naquela noite, houve uma festa enorme, com sócios, clientes, champanhe. Todos me parabenizavam, apertavam minha mão, diziam que eu era um visionário. Eu sorria, agradecia, mas por dentro, eu sentia uma estranha e profunda ausência. Olhei para a taça de champanhe na minha mão, para as luzes brilhantes da festa, para os rostos alegres ao meu redor, e a única coisa que senti foi um vazio gelado, um cansaço que não era físico. Era como se eu tivesse escalado a montanha mais alta, chegado ao cume, e encontrado apenas névoa. Não havia a euforia prometida, a sensação de dever cumprido, a paz. Apenas a constatação de que tudo aquilo, todas aquelas conquistas externas, eram como água em um balde furado. Não preenchiam o buraco, pelo contrário, pareciam torná-lo ainda maior, ainda mais visível para mim mesmo. Aquele foi o clímax da minha vida profissional, e o nadir da minha alma.
Aquele momento me mostrou que eu estava correndo atrás do vento, buscando em coisas externas o que só poderia ser encontrado dentro. Esse mesmo padrão, essa busca incessante por validação, ele não se restringiu à minha carreira. Ele se infiltrou em cada canto da minha vida, especialmente nos meus relacionamentos. Eu me casei com uma mulher maravilhosa, mas eu estava tão ocupado em ser o provedor, em manter a imagem de sucesso, que eu não estava realmente presente. Eu projetava nela a expectativa de que ela me preenchesse, que ela fosse a fonte da minha felicidade, e quando ela não conseguia, porque ninguém pode fazer isso por você, eu sentia uma frustração silenciosa, uma raiva contida. E com meus filhos, meus filhos, eu jurei que seria diferente. Jurei que daria a eles tudo o que eu não tive. Mas, sem perceber, eu repeti o ciclo. Eu estava lá fisicamente, pagava as melhores escolas, comprava os melhores brinquedos, mas minha mente estava sempre nas próximas metas, no próximo negócio, na próxima validação. Hoje, eu sinto a dor dessa ausência, a culpa de ter sido um pai presente em corpo, mas ausente em alma. De ter deixado meus filhos com a mesma sensação de invisibilidade que eu carregava. É uma ferida aberta que me persegue até hoje. Ao longo da vida, eu tive muitos colegas, muitos conhecidos. Alguns eram como eu, incansáveis, sempre em busca da próxima grande coisa. Lembro-me do Paulo, meu sócio em alguns negócios. Ele ainda está na ativa, aos 70 e poucos anos, com a mesma pressa nos olhos, a mesma angústia de não ter o suficiente, de precisar provar algo. Por outro lado, tinha o Zé. O Zé era meu vizinho. Um homem simples, trabalhava na prefeitura, tinha um salário modesto. Eu o via plantando na horta, conversando com os netos no portão, pescando no rio aos domingos. Na época, eu pensava que ele era acomodado, que não tinha ambição. Hoje, quando o vejo, ele tem um brilho nos olhos, uma serenidade, uma presença que eu só fui descobrir muito, muito tarde. Ele não tem grandes fortunas, mas tem uma riqueza interna, uma suficiência que eu passei a vida inteira buscando em outro lugar. Ele me provou que a verdadeira liberdade não está na acumulação, mas na capacidade de estar em paz com o que se tem e, mais importante, com quem se é. Eu passei a vida inteira com uma definição distorcida de liberdade e suficiência. Para mim, liberdade era ter o poder de comprar o que quisesse, de ir para onde quisesse, de não ter que dar satisfações. E suficiência? Suficiência era ter a maior casa, o carro mais caro, a empresa mais lucrativa. Eu achava que, quando eu tivesse tudo, então eu seria livre e suficiente. Que engano! A verdadeira liberdade, eu descobri, é a liberdade de não precisar provar nada a ninguém. É a liberdade de ser vulnerável, de aceitar suas próprias falhas, de não ter que carregar o peso de uma imagem perfeita. E a suficiência, ela não está no que você acumula, mas na capacidade de sentir-se completo, inteiro, mesmo sem nada. É a presença. A capacidade de estar aqui, agora, de verdade, sentindo o sol na pele, ouvindo a risada de um filho, saboreando uma xícara de café, sem que sua mente esteja correndo para o próximo desafio ou remoendo o passado. É um estado de ser, não um estado de ter. Por que essa busca externa nunca funcionou para mim? E por que ela não vai funcionar para você? Porque ela é alimentada por um medo primitivo e profundo. O medo de não ser amado, de não ser aceito, de ser visto como um fracasso. É o medo de ser invisível, de não ter valor intrínseco. Esse medo nos cega, nos faz acreditar que a solução para a dor sem nome está em mais dinheiro, mais poder, mais reconhecimento. É como um vício. Cada conquista é uma dose que alivia a dor por um instante, mas logo o vazio retorna, ainda maior, exigindo a próxima dose. E o ciclo se repete, até que você esteja exausto, sem saber por que ainda está correndo. Enquanto você continuar buscando fora o que só pode ser encontrado dentro, enquanto você não parar para olhar para a origem dessa dor, para essa criança que foi forçada a ser adulta cedo demais, você estará preso nesse labirinto. A validação externa é uma miragem, uma promessa vazia que nunca saciará a sede da sua alma. Ela apenas adia o encontro com a sua própria verdade. Então, o que fazer com tudo isso? A primeira coisa é, permita-se sentir. Permita-se sentir essa dor sem nome, essa culpa, essa raiva contida, essa vergonha silenciosa. Não a empurre para debaixo do tapete. Ela está aí por um motivo. A segunda coisa é, comece a se enxergar. Não como o provedor, o solucionador, o homem forte, mas como o ser humano complexo que você é, com suas falhas, suas feridas e sua imensa capacidade de amar. Não há vergonha em reconhecer que você foi ferido, que você foi forçado a crescer rápido demais, que lhe faltou o calor de uma presença amorosa. Você não precisa mais correr. Você não precisa mais provar nada.
Você já é suficiente. Não espere chegar aos 77 anos para perceber isso, como eu fiz. Se algo que eu disse aqui ressoou em você, se essa dor sem nome tem eco na sua alma, eu te convido a fazer algo. Não é para mim, não é para o canal. É para outro homem que, assim como você, está buscando respostas no silêncio da noite. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Alguém que você sabe que está carregando um fardo pesado, sem saber o porquê. Talvez, juntos, possamos acender uma pequena luz.